falar nada? Declaro aberta a 25ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa do 4º período, 15ª legislatura, 29 de agosto de 2022, segunda-feira, 18 horas. Convido todos os senhores e senhoras a ficar de pé para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação. Livrai do mal. Amém. Tribuna livre. Senhores vereadores, fiquem à vontade. Vereador Caio, para uso da palavra, como é de costume. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste em casa e público que nos assiste aqui. Sempre destaco a importância da gente receber a população na nossa casa, uma vez que muitas vezes estamos aqui trabalhando de forma isolada, sozinhos. O que me traz à tribuna, senhor presidente, primeiramente, é falar sobre a visita que fiz no pronto atendimento na terça-feira. Passei lá mais de 2 horas, fui muito bem recebido pela equipe e acabei analisando uma série de pontos. Eu acho importante compartilhar com a população o que de fato foi visto lá e o que a gente está tomando de providências para buscar a melhoria do serviço. Então, a gente sabe, primeiramente, que o ingresso dessa nova modalidade de serviço de saúde, de pronto atendimento, se deu de forma, vamos colocar assim, a toque de caixa no município, e isso automaticamente traz algumas consequências que somente ao longo do tempo que a gente vai conseguir ir diluindo e conseguir ir pareando essas arestas. Primeiramente, a questão do prédio, lá onde o pronto atendimento está localizado, como todos bem sabem, era o nosso hospital, o antigo Caritas, com uma construção com mais de 50 anos, que automaticamente hoje já não está atualizada aos moldes que a gente de fato necessita, de fato é preconizado pela saúde. Em contrapartida, existem algumas reformas, algumas adequações, e isso vem trazendo um pouco mais do que é ideal, né? Escutando primeiramente a população, as maiores reclamações, as queixas, sempre estão voltadas primeiramente para a questão do tempo de atendimento, e isso se dá automaticamente
pelo fato de que muitas vezes há um desconhecimento por parte do que de fato é uma rotina de uma unidade de pronto atendimento, de que forma se dá a ordem de atendimento, que não é a ordem de chegada, e sim classificação de risco. Encontrei lá um banner que explicava um pouquinho da classificação de risco, que dizia sobre as cores e seus determinados tempos para atendimento, mas acredito ainda ser insuficiente para que a gente alcance esse objetivo dessa comunicação efetiva entre a população e os profissionais, uma vez que a pessoa que estava saindo da triagem, ela não estava sendo informada pela classificação, o que eu acho que pode acontecer através do uso de pulseiras, né? Pulseira de identificação, automaticamente a pessoa sabe em qual classificação ela se enquadra e o tempo médio de atendimento. Isso está diretamente relacionado a uma questão de organização. E também destaco que não são todos que demoram o atendimento. No tempo que estive lá, cerca de 2 horas, pelo menos eu vi 2 situações de emergência que foram atendidos de imediato, conforme o protocolo diz mesmo. E ainda que, analisando, tinham 23 pacientes na tela, eu fiz questão de analisar, é até uma questão que a gente traz de uma forma diferente, um olhar diferente, uma vez que eu sou profissional de saúde, então eu tenho essa atribuição, é diferente, eu não posso ir lá e vir com o mesmo olhar do que outras pessoas que não têm esse conhecimento. Eu sim tenho que olhar de forma técnica e observando isso, você percebe que o tempo de atendimento estava dentro do preconizado. Então, acredito que são alguns ajustes para que a gente possa fazer e como é pragmático uma unidade de pronto atendimento, questões sazonais, como início de inverno, verão, trazem consigo algumas doenças, seja ela gripe, as questões de virose, e automaticamente uma superlotação desses serviços. Então, a gente precisa dessa adequação. Com relação à questão da falta de espaço, do qual eu já abordei, eu acho que o que mais se destaca é a questão de a gente não ter um espaço adequado para as pessoas que estão aguardando atendimento ficar, né? A sala de recepção é muito pequena, e se as pessoas ficarem lá dentro, automaticamente vai gerar uma aglomeração, e ou ficam lá dentro num lugar pequeno, ou ficam lá fora no vento. Então, é uma decisão difícil. Tinha trazido, em alguns momentos, que eu já tinha feito essa cobrança ao executivo, e a proposta seria a instalação de containers, né, o qual iniciou a questão de um processo de licitação. E na quarta-feira, o momento que eu tive com a secretária Daniela, fazendo essa devolutiva, levando os apontamentos, discutindo o que a gente tinha apontado e cobrando por parte deles qual é a medida que será tomada para que possa melhorar esse serviço, foi informado que não vai ser mais utilizado nessa questão de container, por uma série de questões de valores, né, do aluguel e por aí vai. Então, vai ser feita uma readequação. Outro ponto que eu acho que é bastante importante a gente destacar é a questão do programa específico de informatização a ser utilizado na UPA. Hoje se utiliza o programa ESUS, o mesmo que é utilizado nas unidades básicas, que não é um programa voltado para atenção secundária, para unidade de pronto atendimento, não coleta os dados de forma eficaz e automaticamente faz com que o município deixe de ganhar alguns recursos. Hoje a gente está num processo de habilitação, que automaticamente tem que se apresentar uma série de coisas, entre elas os procedimentos realizados, e esse sistema que está sendo utilizado não traz mais isso. Em contrapartida, já temos uma resposta positiva, que será instalado esse programa, que já está licitado, que está junto com o sistema que faz toda a parte de gerenciamento da prefeitura, que vai ser instalado esse programa que dará esse suporte de termos esses dados e deixar de perder dinheiro, deixar de arrecadar. Outra questão que foi bem analisada é a questão do quadro de profissionais. Tivemos uma ampliação do quadro de profissionais, cito, porque até o momento em que eu estava no município e fazia plantões lá no pronto atendimento, nós contávamos com um enfermeiro por período e 3 técnicos de manhã e 2 à tarde. Então, eles estão trabalhando hoje com 2 enfermeiros, dividindo entre um enfermeiro para a parte assistencial não emergencial e um para a sala de emergência, juntamente com mais profissionais de enfermagem. Fizeram uma readequação ali na sala, que antes tinham só macas, colocaram poltronas, que eu acho que é uma característica bem legal de unidades de pronto atendimento, que é ter essa rotatividade de paciente. O paciente é medicado para questões agudas e já recebe alta com a medicação para tomar em casa. Não é uma característica da unidade de pronto atendimento ter pacientes internados. É sim uma unidade que esses pacientes internados somente deverão ficar lá até que saia a vaga
na atenção secundária. Então, é importante que também esteja organizado isso para que realmente esses pacientes consigam ser transferidos. Aí fica um trabalho por parte dos profissionais e todos estarem atentos a esse fluxo que vai dar atendimento a uma das principais reclamações da população também, que é de estar lá internado e não conseguir transferência. A transferência até um hospital secundário, ela se dá através do governo do estado. E essa vaga se dá através da alimentação de um sistema que vai estratificar o risco, ver quem mais tem necessidade e, assim, colocar eles nos hospitais secundários conforme a prioridade. Outra questão que também é bem importante, que eu acredito que venha contribuir para uma organização, é hoje o fato da gente ter a gerência administrativa, né? São duas profissionais administrativas que estão dentro da unidade de pronto atendimento. Podem dar uma resposta de pronto, podem estar atento ao que realmente está acontecendo e estar agindo de forma efetiva num curto espaço, né? Sem ter que a informação chegar, muitas vezes através de reclamação, através de Facebook e demais redes sociais, até a prefeitura. Então, a gente estreitando esse laço, tem a contribuir. Tenho certeza que, de modo geral, se a gente pudesse fazer uma avaliação do que a gente viu na unidade de pronto atendimento, sem sombra de dúvidas, a gente tem mais avanços do que retrocessos. Mas ainda é necessário alguns ajustes e nós, enquanto, eu digo nós, quando eu digo no nosso mandato participativo, sempre estaremos dispostos a colaborar, trazendo a informação, trazendo esse olhar, construindo juntos. Não vamos assumir a posição de só criticar, pelo contrário, a gente levanta os pontos e se coloca à disposição para contribuir, porque quem ganha com isso é a população. Outra questão, senhor presidente, é a gente falar do evento. Foi promovido pela Escola Especial Joana Valache, qual foi realizado na quinta-feira, dia 25, lá na Associação dos Metalúrgicos, em São José dos Pinhais. Foi lindo de ver o que eles fizeram. Aquilo sim é inclusão. Colocar as crianças para ter um dia diferente. Tenho certeza que grande parte daquelas crianças que lá estavam, talvez nunca tiveram contato com aquelas atividades, com aquela forma de interação. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Tornar a vida dessas crianças, que mesmo com inúmeras dificuldades, até mesmo de locomoção, de desenvolvimento físico e motor, que elas consigam, sim, estar nos mesmos ambientes, tendo as mesmas práticas de lazer, de diversão oportunizadas. Não adianta a gente falar, olha, na semana passada eu critiquei que nós não tivemos nenhuma ação por parte do Executivo com relação à questão da Semana da Pessoa com Deficiência, mas eu tenho que destacar também o que é bem feito, né? Eu sei que muitas pessoas ajudaram para que isso aconteça e a gente sempre vai estar destacando aqui. Infelizmente, a escola está de luto, né, pelo falecimento do aluno Wellington, que foi na quinta-feira. Ficam meus pêsames à família, que Deus possa confortar o coração, mas que a gente sim tenha que destacar isso e sempre se colocar à disposição para essas questões. Então, era isso, senhor presidente. Uma ótima semana para todos nós. Senhor presidente, me permite falar daqui, menos? Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Lu, público presente, público que nos assiste. Primeiramente, queria agradecer a presença da família Zatoni e também desejar meus pêsames à dona Zizi, né, que nos deixou, de uma família muito tradicional da Borda do Campo, que hoje está sendo aqui para ser homenageado com uma moção. Segundo, presidente, vou ser bem breve aqui quanto à minha fala, complementar a fala do nosso vereador Caio, que eu também estive presente na UPA, né, há um tempo atrás, que estava pior, Caio. Realmente estava crítico a situação da nossa UPA de 4 Barras. Mas, conversando com os secretários, tanto da Campina Grande do Sul como a de 4 Barras, deu uma melhorada aí, o PSS veio, né, Caio? Então, a gente está continuando a fiscalizar quanto à UPA de 4 Barras. Terceira fala aqui, presidente, é quanto ao reconhecimento, a vinda da carreta de conhecimento para 4 Barras. Que faz 1 ano que eu fiz o pedido e está aí a carreta com cursos aí de automação industrial, que é muito importante para a nossa comunidade, para o nosso município, quanto às qualificações. A gente que vem, o Gilson aí é prova que a gente vem de indústria, não é fácil, né, ter uma qualificação, ter uma remuneração melhor.
Então, parabenizo também o Poder Executivo, tanto como o Governo do Estado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Vereadora Lu, nossa representante feminina. Boa noite, público que nos assiste em casa. Boa noite, o público que está aqui presente. Em especial, quero agradecer a presença da família Zattoni, parte dela que está aqui, né? Não é algo que a gente se comemore, mas é algo que mostra o devido respeito e o devido valor, né, e consideração que nos deixou aí a nossa querida tia Zizi, né? É uma família muito tradicional. Como eu disse, 5 das meninas estão aqui, ainda tem mais uma parte que não pôde estar presente. Agradeço imensamente a presença de vocês. Acabou falecendo no dia 22 de agosto, a tia Zizi, né? Tem um histórico que a gente já vai ler daqui a pouco, junto com a moção de pesar que eu fiz aqui. E até me emociona de falar, da gente lembrar. Eu já dei meus sentimentos a cada um no dia do velório. Gostaria de externar aqui que o Caio falou da UPA, onde, quando conversei com a Cristina, que solicitou que agradecesse o bom atendimento que teve no dia que foi até a UPA lá para ser atendida, né? Então fica aqui o nosso agradecimento enquanto família pelo atendimento que foi. Mas a vida é assim, né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai embora. A gente nunca quer que as pessoas vão, principalmente os mais chegados da gente, mas é a única certeza que a gente tem. Então fica aqui os meus sentimentos do fundo do coração. Agradeço a presença de vocês e levem essa moção de pesar para lembrar de todo o bem que ela fez aí, a toda a diferença que ela fez na nossa vida. Assim como o tio Otávio também fez, que deixou pessoas belas, pessoas com responsabilidade, com todo o amor e tudo que vocês têm aí e refletem na vida da gente, né? Então, agradeço, seria isso minha fala hoje, senhor presidente. Maneiro, vereador. Então, correspondência recebida, leitura da moção de pesar de autoria do vereador Sandro Heleno Andreata, a senhora Luísa Andreata Zattoni. Dona Ziza. O vereador que presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem, através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar moção de pesar à família pelo falecimento da senhora Luísa Andreata Zattoni, ocorrido no dia 22 de agosto de 2022. Luísa Andreata Zattoni, conhecida como Dona Zizi, nascida em 8 de maio de 33, filha de Valentim Andreata e Carolina Gasparim Andreata, durante toda a sua vida residiu no bairro Borda do Campo, no município de Quatro Barras. Em 1950, casou-se com Otávio Zattoni em memória, com quem teve 10 filhos: Rosilda, Lúcia, Marilene, Pedro, Paulo, Luiz, Márcia, José Augusto, Sônia, Ana Cristina, Sandra. 25 netos e 17 bisnetos. Muito dedicada à família, pessoa conhecida e respeitada por sua conduta. Quero, através dessa moção, externar nossas sinceras condolências, reiterando nosso profundo respeito e que Deus traga o conforto aos corações enlutados. Primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a dona Luísa Andreata Zattoni descanse em paz. Se puder ler a justificativa lá, que é uma biografia que foi feita pela família. Caio, não tem aí? Então, me permite, senhor presidente, fazer a leitura aqui? Com certeza. Da biografia? Sim, pode fazer. Luísa Andreata Zattoni, filha de Carolina e Valentim Andreata, tinha 89 anos. Sempre morou em Quatro Barras. Casou em 1950, aos 17 anos, com Otávio Zattoni, em memória. Ele, que foi o terceiro vice-prefeito de Quatro Barras. Teve 10 filhos de sangue e muitos de coração, que choraram a sua partida. Sempre ensinou pelo exemplo de mulher trabalhadora, guerreira, que enfrentou muitos percalços pela vida. Foi costureira, ensinou no clube de mães,
Ajudou muitas pessoas. Plantava horta, tirava leite, doava a quem precisava. Fazia todos os serviços domésticos com dedicação. Fazia tricô divinamente. A família inteira ficou com uma blusa, ou mais, confeccionada por ela. Filhos, genros e noras, netos e bisnetos, todos têm história para contar da avó Zica, Dona Ziza. Superou o luto do marido em 2015. Em seguida, uma fratura de bacia e fêmur e mais um câncer de bexiga. Ao final da vida, foi preparando a todos. Deixou de comer, avisava que estava esperando a morte. Queria os filhos sempre por perto. Clinicamente, não tinha doenças graves. Mas, por vontade de Deus, ela está no céu, brilhando como uma estrela. Muito bem. Depois o senhor encaminha a sua família a moção de aplausos. Para o pequeno expediente, leitura e votação da ata de número 24. Ata da 24ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizada às 18 horas do dia 22 de agosto de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago, deu-se início à sessão. Como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio César Creplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvos da Silva e Sandra Heleno Andreata. Aberta a tribuna livre, faz uso da palavra o senhor vereador Caio Augusto Santos. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplausos de autoria do vereador Eduardo Zé Lago ao senhor Edson Eufrásio. O presidente solicita a leitura da votação da ata da 23ª reunião ordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da ata da 16ª reunião extraordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula do projeto de lei número 28 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 865 mil ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências, ficando encaminhadas comissões permanentes. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 35, 2022, de autoria da vereadora Lucinelvos da Silva, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Casa Rosa para atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes no âmbito do município de Quatro Barras e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Edson Santos Paula. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por 7 votos a favor e 1 voto contrário, do vereador Antônio César Keplive. O presidente solicita a leitura da indicação número 69, de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura da indicação número 70, de autoria do vereador Sandra Helena Andreata. O presidente dá início à votação da eleição para a renovação da mesa diretiva, conforme resolução 05/2022. O presidente solicita ao primeiro secretário, senhor Caio Augusto Santos, que faça a leitura da chapa número 1, chapa União, única chapa escrita para concorrer à eleição da renovação da mesa diretora para o biênio 2023-2024, sendo composta pelos seguintes cargos e seus respectivos representantes. Presidente, senhor vereador Antônio César Keplive.
Vice-presidente, o senhor vereador Eduardo Zé Lago. Primeiro secretário, o senhor vereador Anderson Mendonça. E segundo secretário, a senhora vereadora Lucine Alves da Silva. Após a leitura, o presidente dá início ao processo de votação, sendo realizado por voto secreto, em cédula, ficando 5 votos favoráveis à chapa União e 4 votos em branco. Sendo assim, o presidente declara o resultado da votação, declarando vencedora a chapa União para a mesa diretiva da Câmara Municipal de Quatro Barras para o biênio 2023-2024, a qual ficará automaticamente empossada em 1º de janeiro de 2023, conforme o inciso 3º do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, com a seguinte composição. Presidente, senhor vereador Antônio Sérgio Aquiliprive. Vice-presidente, senhor vereador Eduardo Zé Lago. Primeiro secretário, o senhor vereador Anderson Mendonça. E segundo secretária, a senhora vereadora Lucine Alves da Silva. E mais nada a ver na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Em discussão, votação. Aprovada. Agora, leitura e votação da ata de número 17, reunião extraordinária, realizada dia 24 de 8 de 2022. Ata da 17ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 4º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizada às 16h30 do dia 24 de agosto de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago. Deu-se início à sessão. Como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Aquiliprive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucine Alves da Silva e Sandra Heleno Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 28 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 865 mil ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências. Após a leitura, apresentada a discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada a ver na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais da Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Em discussão, votação. Aprovado. Agora, leitura da ata de número 18, reunião extraordinária. Ata da 18ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa do 4º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, realizada às 16h40 do dia 24 de agosto de 2022. Sob a presidência do vereador Eduardo Zé Lago, deu-se início à sessão, como se de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Aquiliprive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucine Alves da Silva e Sandro Heleno Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 28 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 865 mil ao orçamento geral do corrente exercício e da outras providências. Após a leitura, apresentada a discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Em mais nada, havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais da Casa de Leis, a qual, após ser lida, discutida e votada, será assinado pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Em discussão, votação. Aprovado. Até a ordem do dia, leitura da súmula projeto de lei de número 29, de autoria do Poder Executivo.
Altera a Lei 907, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei número 31, de autoria do Poder Executivo, qual será encaminhada às comissões? Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar acordos e outras medidas administrativas para prevenir ou extinguir litígios, inclusive os judiciais, e dá outras providências. Leitura e discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 35, de autoria da vereadora Lucinéia da Silva. Autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto Casa Rosa para atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes no âmbito do município de Quatro Barras e dá outras providências. Em discussão? Votação? Aprovado. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 45, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Dispõe sobre a proibição de instalação de banheiros multigêneros no município de Quatro Barras e dá outras providências. Em discussão? Senhor presidente, com relação ao projeto em questão, ele inicialmente carrega consigo uma questão um tanto quanto polêmica, mas acho que é necessário a gente abordar e se posicionar. Gostaria de começar destacando que no projeto em questão não existe um que sequer, nem no projeto, tampouco da minha parte, de qualquer medida transfóbica, homofóbica ou como quiserem chamar. Diversos países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, há anos vêm implantando a questão do banheiro unissex, banheiro multigênero. E nenhum deles teve a redução de casos de violência contra transexuais, casos de violência e discriminação contra qualquer tipo de questões relacionadas a gênero. Então, eles se mostram ineficazes. Não faz sentido a gente investir em algo que não traz resultado. A gente tem um apontamento, um estudo que diz que no Reino Unido, 90% dos casos de estupro, de violação contra as mulheres ocorreram em piscinas ou centros esportivos que tinham banheiros unissex. Aí vocês vão perguntar, mas foi realizado por pessoas trans? Não, não foi. De forma alguma. Até porque os estudos demonstram para a gente que grande parte das questões, tanto de abuso sexual infantil ou de mulheres de forma geral, ele não está relacionado a isso, está relacionado às pessoas que são próximas, pais e mães. Em contrapartida, esse dado nos demonstra que a oportunidade de que as pessoas de sexos opostos utilizem de um banheiro, cito principalmente a questão do sexo masculino com relação ao sexo feminino. A vereadora Lucinéia estará utilizando o banheiro. Eu me autodeclaro transexual e vou utilizar do mesmo banheiro que ela. Certamente isso vai causar uma estranheza. Para a vereadora que ainda é adulta, tem consciência sobre as questões. E já imaginaram quando isso acontece com uma criança? Eu tenho uma filha de 8 anos. E eu tomo todo o cuidado para que ela não me veja em situações que eu tenha que, de alguma forma, ela perceber as diferenças corporais, mesmo sendo o pai dela. Mas ela, com 8 anos, ela não tem consciência do que... Ela pode conhecer lá na ciência, que ela aprendeu na escola, o que é uma genitália masculina e o que é feminina. Mas ela não tem consciência da sexualidade. Então não adianta a gente querer adultizar isso. E tenho certeza que, para todos nós, se tiver um homem aqui entrando no banheiro feminino, vai causar uma estranheza. Ou por que está acontecendo? Porque não é um hábito que a gente tem. E isso nós estamos falando tão somente de questões biológicas. E se eu tenho uma medida que não traz efetividade nenhuma, por que eu vou investir nisso? Por que eu não invisto em medidas que realmente contribuem para que eu tenha? O STF ele deixa muito claro que as decisões referentes ao direito de uma pessoa não podem desrespeitar das outras. Eu não posso colocar, não estou falando que existem diversos apontamentos e pessoas que podem dizer que eu estou dizendo, torno a afirmar, não estou falando que são as pessoas trans que vão utilizar disso. Eu estou falando da vulnerabilidade que essa ação coloca as mulheres. É só uma questão lógica. E outra coisa que a gente precisa destacar
é que a gente sim tem que trabalhar por inclusão. Eu fui uma das pessoas, juntamente com outros vereadores, que mais defende essas questões. Talvez por trabalhar em serviços de saúde que carregam como característica essa pluralidade, diversidade mesmo de gêneros, que a gente convive, aprende. Eu fiz questão de perguntar, tanto para pessoas trans, tanto para gays, e assim por diante, o que era o pensamento deles com relação a esses banheiros. E todos eles dizem que sim, são energias desperdiçadas de forma incorreta, que não é isso que vai trazer a eles o respeito. O respeito está na conscientização e não é uma placa de unissex. E vale a gente destacar que aqui eu não estou proibindo um banheiro, um estabelecimento, não estou propondo, na verdade, propondo que um estabelecimento que tenha apenas um banheiro se torne... Pelo contrário, eu acho que se as pessoas acham que uma medida é tornar esse banheiro acessível desta forma, que tenha assim, quando o banheiro for coletivo, que frise isso. Se é banheiro individual... é de todas as pessoas. Não existe essa questão de que o banheiro não pode ser utilizado pelo homem e pela mulher. Em contrapartida, a gente tem, sim, no banheiro coletivo, a construção de forma diferente. Se você entrar num banheiro coletivo masculino, vai ter um mictório. Por que não tem no da mulher? Porque não foi feito com anatomia para isso. É uma questão lógica. E quando a gente fala de forma específica com relação à questão da adequação, poxa, mas eu acho interessante que essas pessoas que julgam, que eu não acho que seja contrário, acho que a gente não pode colocar somente a intenção de uma sobre a das outras, que coloque um banheiro de uso único para quem quiser utilizar. Não há problema nenhum nisso. Então era isso, senhor presidente, e eu fico à vontade se algum outro vereador pensa diferente. Acho que é importante o diálogo, é importante a construção e a gente realmente demonstrar o que a gente pensa, o que a gente constrói em coletivo e o que realmente a gente acha que é necessário a gente trabalhar. Chega de dispensar energia com o que não dá resultado. Em votação. Aprovado. Para a leitura da sua no projeto de lei número 46, de autoria do vereador Eduardo José Lago, encaminhado às comissões. Aproveitando aqui, já que é um documento do Eduardo José Lago, o presidente está em curso e então está justificada a falta dele. Dispõe sobre a fixação de lista de médicos plantonistas, unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde do município de Quatro Barras e da outras providências. Com a leitura da sua projeto de lei de número 47, de autoria do vereador Caio Augustos. Institui o projeto, nasce uma criança, planta-se uma árvore e dá outras providências. Leitura da indicação do número 71, de autoria do vereador Edson dos Santos Paula. Para que seja realizado o evento denominado Cinema ao Ar Livre no campo de futebol do Pinheirinho. Conforme noticiou o Poder Executivo Municipal, aproximadamente 400 pessoas estiveram acompanhando, na noite de quinta-feira, dia 28 de julho, a sessão de cinema ao ar livre, com exibição do filme Eu e Meu Guarda-Chuva, no Estádio Municipal Flávio Sum de Azevedo Barbosa, no Jardim Menino Deus. O evento cultural, aberto gratuitamente à comunidade, foi realizado através de parceria entre o Sesc Paraná e a Prefeitura Municipal de Quatro Barras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O pedido foi trazido até o gabinete pela comunidade local. Leitura da indicação de número 72, de autoria do vereador Caio Augustos. Que seja adquirido camas hospitalares para atendimento de munícipes que necessitem desse equipamento para o uso domiciliar por necessidades do quadro de saúde. É situação comum no município pessoas acamadas por doenças graves ou cujo estado de saúde necessite do uso de camas hospitalares em ambiente domiciliar. Tendo conhecimento que não é fácil adquirir um produto como este, especialmente em momentos em que o quadro de saúde gera um gasto adicional grande, tais como os medicamentos, fraldas, dietas, entre outros. Sabendo como este equipamento se faz necessário para o cuidado e reabilitação, dispor de uma quantidade suficiente a fim de atender essa demanda, amplia a atenção em saúde, fortalece a rede de atenção e contribui para o cuidado domiciliar adequado. Leitura da indicação de número 73, de autoria do vereador Anderson Mendonça. Para que o Executivo Municipal realize os reparos necessários na estrada do rodeio, especialmente na Vila Jones, do bairro Ribeirão Tigre.
Em visita no local escrito acima, levantamos a informação de que há mais de 50 famílias instaladas no local. Também contamos que há mais de 15 crianças matriculadas na rede municipal de ensino, que também depende dessa estrada para ir e vir da escola. E devido à péssima condição da estrada, torna-se impossível fazer esse trajeto em dias de chuva. Por mais que os vereadores que subscreve pedem para que seja atendido este pedido urgente. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão, dando boa noite a todos.